eu quero combinar com vocês o seguinte. Eu passei para vocês um trabalho, certo? Avaliativo, que tinha o valor da nota bimestral, no momento que a gente ainda estava na escola, certo? Eu tenho certeza que vocês estão lembrando aí. E esse trabalho eu vou cobrar agora, tá certo? Então, o que eu gostaria de combinar com vocês? Na próxima semana, vocês vão me apresentar, certo? O trabalho que era para vocês já terem apresentado, né? Mas devido a toda essa situação, do isolamento, em seguida as férias, vocês ainda não apresentaram. Mas na próxima semana, a nossa aula vai ser a apresentação de literatura. Aquele mesmo trabalho, as mesmas pessoas vão me apresentar o trabalho nesse mesmo ambiente. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi? Todo mundo ok? Certo, beleza. O Ítalo está dizendo aqui que não tem nenhuma pergunta. A Isabela também disse que estava ok. Espero que todo mundo esteja, né, nesse mesmo perfil, certo? Aquele mesmo trabalho de literatura com a equipe. Tia, como é que nós vamos fazer? Do mesmo jeito, certo? Cada um no seu cantinho, na sua casa. E vocês vão me apresentar da mesma forma que vocês me apresentaram naquele dia no ensaio, tá certo? Cada um com seu instrumento em casa, cada um com a sua voz em casa, certo? É interessante que vocês façam um ensaio também, né? Através do Google Meet, para vocês ensaiarem, para quando chegar na segunda-feira, certo? Ter realmente essa avaliação. Essa avaliação vai ser a nota completa, certo? Da nota bimestral, ok? Vocês vão ter essa nota completa através dessa apresentação, tá bom? Então, vamos aqui. Hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês também a respeito do nosso tempo. O nosso horário agora, ele não é mais de 35 minutos, certo? Nosso horário agora é de 40 minutos, certo? Então, nós não vamos aumentar mais 5 minutinhos, porque o tempo estava bem corrido, né? Era para a gente dar o conteúdo e tudo, mas nós vamos iniciar fielmente 1 hora, certo? Pessoal, olha, a frequência de vocês, ela vai ser da mesma forma, certo? Uma aula presencial. O aluno está na sala de aula, o aluno consegue sua presença. O aluno não está na sala de aula, o aluno fica com a sua pauta, tá certo? As atividades que vocês também estão enviando, certo? No Classroom, também eles geram a pontuação. Então, vocês têm que cumprir rigorosamente, certo? Essas atividades. Tem que ser colocado lá. Eu fiz uma observaçãozinha no grupo pessoal de vocês, onde vocês estavam enviando a atividade no mural, certo? E essa atividade no mural, todo mundo tem acesso, tanto à atividade de vocês, como à nota, certo? Aí, o que acontece? Eu aumentei o prazo, se eu não me engano, é até hoje, para vocês enviarem a atividade no local certo. Mas já teve uma disciplina, eu não lembro se foi ética, que todo mundo postou no cantinho certinho, certo? E já está todo mundo lá com a sua nota, alguns comentários, tá certo? Só isso para a gente iniciar a nossa aula, ok? Alguma dúvida? Quem quiser pode desabilitar o microfone, tá certo, gente? E falar alguma coisa. Existe alguma dúvida? Né? Beleza. A Luísa disse que não, espero que seja a opinião de todo mundo. Então, vamos aqui, né? Hoje, o nosso conteúdo, né, a ser trabalhado é um conteúdo bastante, assim, lúdico, digamos, certo? O gênero literário que nós vamos trabalhar essa semana é o gênero literário fábula. Olha, gente, que coisa maravilhosa, né? Vamos trabalhar fábula, é um gênero bastante lúdico, bastante criativo, certo? E todo mundo vai gostar desse conteúdo, ok? Para a gente realmente iniciar, vamos trabalhar aqui com uma reflexão, uma fábula, né?
já que o nosso conteúdo é fábula, certo? Vamos trabalhar a nossa reflexão também com a fábula. Quem gostaria de fazer a leitura dessa fábula? Um aluno para fazer essa leitura? Eu, tio. Show, meu amor, leia aí. Um dia, um cervo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Que pássaro magnífico avistou nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvidas de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro crawl. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiramente aquela delícia, dizendo: Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Exatamente, certo? E se você for analisar, pessoal, muitas vezes você gosta de receber elogios, certo? Você tem essa vaidade, certo? De ser elogiado, mas muitas vezes, pessoal, nós temos que ter cuidado com tantos elogios, certo? Muitas vezes você não tem a coragem, você não consegue chegar para a pessoa e dizer realmente a verdade, mostrar que tem alguma coisa errada. Você gosta de exaltar a pessoa, certo? De botar ela lá para cima. E muitas vezes o ser humano, ele gosta dessa vaidade, certo? Só que tanta vaidade, certo? Que tantos elogios, muitas vezes, nos derruba, certo? Não nos deixa enxergar, visualizar a realidade que nós estamos vivenciando. Aqui vocês estão observando, né, a imagem, é a raposa, e a raposa observou primeiro o corvo, viu um pedaço de queijo, certo? E a astúcia dela foi o quê? Elogiar, porque a partir do momento que o corvo começasse a cantar, a primeira coisa que ia cair era o pedaço de queijo, certo? Então, essa fábula nos traz, nos leva, né, a essa reflexão, a refletir, a olhar, certo? Além do elogio, a visualizar além do elogio. Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Um comentário? Quem gostaria de falar alguma coisa? Gente, um de cada vez, viu? Ninguém gostaria de falar nada, gente? Pois vamos aqui seguindo, né? Finalmente, a fábula da raposa e do corvo é um alerta para prestarmos atenção aos interesseiros, certo? Que podem surgir no nosso caminho. Por vezes, eles usam elogios e palavras doces para mascarar as suas verdadeiras intenções. Embora a raposa esteja enrolando o corvo, a narrativa chama-se foca no erro dele, por ego, né, por vaidade. O bicho foi ingênuo e acabando por perder com isso. Então, muitas vezes você perde pela sua vaidade, por você ser ingênuo, certo? Então, tenhamos cuidado, pessoal, com esses elogios absurdos, né? Geralmente, quando você é bastante elogiado, tem algo errado aí, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode desabilitar o microfone e falar. O que vocês acharam
dessa fábula vai servir para quê? Para a minha vida? A minha vida como estudante? O que eu posso levar dessa fábula? Quem gostaria de falar? Oi? Ingrid? Ninguém, gente. Todo mundo se cala consciente, né? Então, vamos lá. O que é uma fábula, certo? Vamos entender o que é uma fábula. Fábula é uma história curta, certo? Os personagens são animais que agem como seres humanos, com uma disputa entre fortes e fracos, certo? Eu sempre tenho na fábula essa característica, certo? Sempre vai existir o forte, sempre vai existir o fraco. Sempre vai existir o esperto, certo? E o lesado, digamos, né? Assim, nós também temos também a bondade, certo? A ganância, a gratidão, a avareza, o bondoso, a pessoa ruim, certo? E no final do texto é apresentado uma moral, um ensinamento, ou seja, uma crítica, certo? Toda fábula. Finalizou a fábula, tem que ter uma moral. E essa moral tem que estar em cima da realidade de um ensinamento para a vida, um ensinamento para o outro, certo? Uma reflexão, tem que ter um ensinamento. Fábula é bastante flexível conhecimento, certo? Tem que ser uma história curta. Ah, tia, mas eu já fiz a leitura de uma fábula extensa que só. Beleza, você pode fazer. Mas é interessante que seja curta, para que realmente o leitor ele consiga interpretar com facilidade aquela leitura, aquela fábula. E os personagens sempre são animais. Mas esses animais, eles vão agir, certo? Como seres humanos. Ok? Dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Certo, vamos lá. Coisa boa. Pessoal, é porque eu não estou visualizando o chat. Vocês poderiam habilitar o microfone mesmo, que eu acho melhor. Até porque eu gosto de escutar a voz do aluno. Certo? Tá dando para entender? De boa? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida ou tá dando para entender? Digam só sim ou não. Tá dando para entender, gente? Sim. Beleza, certo. Vamos aqui. Fábula é um gênero ficcional, bastante popular e existe há mais ou menos 2.800 anos. Tradicionalmente, muito tempo, né, pessoal? Que a fábula está aí. As fábulas eram narrativas orais e não se sabe ao certo quem as criou, certo? Embora muito antigas, continuam a ser contadas e lidas, porque ensinam alertas sobre algo que pode acontecer na vida real, criticam comportamentos humanos, ironizam os homens, certo? Então, a fábula, vocês podem observar aí, ó, que está por muitos anos, né, pessoal? É tradição. Se você perguntar a seu avô, sua avó, vó, a senhora conhece alguma fábula? Conheço, minha filha, certo? É bem antiga esse gênero ficcional, bem antigo mesmo, certo? E bem simples também de escrever, de fazer uma leitura, certo? Quem gostaria de fazer a leitura da estrutura da fábula? Uma pessoa para fazer essa leitura? Vamos lá, gente, uma pessoa para fazer essa leitura aqui dessa lâmina. Gente, eu estou desconhecendo aqui o nono ano. Vamos lá? Eu vou ler. Leia aí, meu amor. A estrutura da fábula tem servido a muitas versões e reescrituras, muitas delas com intenções humorísticas.
Na maioria das vezes, os fabulistas usam animais como personagens de suas histórias, tornando usam animais como personagens de suas histórias, tornando-os uma espécie de símbolo. A formiga representando o trabalho, o cordeiro a inocência, o burro a estupidez, a raposa a astúcia, etc. Exatamente, certo? É, é, a estrutura da fábula, pessoal, ela tem essa visão de reescrever, certo? A história. Só que muitas vezes eu vou reescrever essa história, certo? E eu vou colocar um pouco de humor na minha fábula. Se eu estou colocando um pouco de humor, eu vou utilizar os animais, certo? Que representa o trabalho, se você for falar, me diga aí um animal que representa o trabalho em uma fábrica, todo mundo vai dizer, a formiga, né? Que representa a inocência, aí eu trabalho lá, né? O cordeiro, porque são animais, pessoal, que tem essa característica, que é fácil você identificar, certo? Esses traços desses animais. Aí o que acontece? Eu vou trazer, certo? Esses animais para dentro da minha fábula e vou utilizar o humor, certo? O humor é esse representado, né, na figura dos animais, certo? As características da fábula, agora que eu trouxe aqui bem esmiuçadozinho para vocês. Primeiro, apresente os elementos narrativos, certo? Que tem que ter a ação, os personagens, o narrador, o local e o tempo, certo? Tem que ter esses elementos narrativos. A ação, os personagens, o narrador, o local e o tempo, certo? A narrativa é curta, certo? Próximo. As personagens geralmente são animais, tem que trazer uma reflexão e no final tem uma moral. Toda fábula tem que ter essas características. Muitas vezes você diz assim, uma fábula é muito simples. É simples, é uma linguagem fácil, tem uma estrutura boa de escrever, só que tem que conter todas as características, certo? Tem que ter ação, tem que ter personagens, esses personagens têm que estar relacionados aos animais, tem que ter o narrador, o local e o tempo. Não posso esquecer de forma alguma. A narrativa é curta, certo? Os personagens, né, geralmente são animais, e eu vou utilizar esses animais em cima das suas características, traz uma reflexão, e no final tem que ter uma moral. Tem que ter uma moral, certo? É bom saber também que, certo? O narrador de uma fábula é um observador, certo? O público a que se destina é o infanto juvenil. Tia, aí por que eu tenho que aprender, né, as características de uma fábula? Se o público aqui, ele se tem um destino infantil, e eu já sou adolescente, certo? Exatamente. Mas nas suas provas, lá na prova do Enem, qualquer prova externa, vai conter também esse gênero fábula, certo? E você tem que saber toda essa situação, todas essas características do gênero fábula, certo? Qual é o público, pessoal? A prioridade, né, do público da fábula? Infanto-juvenil. Eu tenho que saber. Mas só quem gosta de fábula é o infanto-juvenil? Não, não é só as crianças que gostam de fábula. Não, o adulto, o adolescente, certo? E a fábula, ela é presente, né, numa prova externa, numa prova interna também, certo? Da escola em si, pode utilizar esse gênero na produção textual. O Carlos pode muito bem utilizar uma fábula para vocês produzirem. E isso tudo, certo? Está dentro
da realidade de um gênero literário, certo? Mas aqui, prioritariamente, o público é infanto-juvenil, certo? A professora vai ler uma fábula para as crianças, mas uma fábula ela é muito importante, pessoal, para uma reflexão, para o dia a dia, certo? Ela é bastante importante. Por quê? Porque traz uma lição de vida, uma moral, uma reflexão, certo? Próximo, o suporte desse gênero textual para atingir o público a que se destina é vinculado à publicação em jornais, livros, revistas, em sites na internet e ainda pode ser contado oralmente, certo? Nesse período agora, pessoal, de pandemia, não sei se vocês já assistiram, né? Mas no jornal está acontecendo as bibliotecas virtuais, certo? E nessas bibliotecas existem os contadores de histórias. É bastante interessante, certo? E as pessoas que trabalham na biblioteca, eles estão contando histórias, certo? Para as crianças. Era bastante interessante. Eu posso até ver aí, pessoal, na realidade, um trabalho para a próxima nota, não sei o tempo que vai percorrer essa situação da pandemia, mas a minha ideia seria o seguinte, a próxima nota, a gente realizar uma webconferência, certo? Com o Google Meet, e convidar, digamos, aluno da Tinirinha, certo? Para eles participarem da nossa webconferência e vocês, certo? Vocês fazerem a leitura de determinadas fábulas para determinados alunos, para determinado público, certo? Seria assim fantástico. E isso seria o quê? Virtual, certo? Mas seria algo bem lúdico que vocês iam estar fazendo a parte de vocês, contribuindo com a literatura infantil, certo? É uma ideia, vamos ver, né, como é que vai ser o andar dessa situação e vamos pensar nessa ideia com a próxima nota. Tá certo, gente? Dúvida? Dúvida? Posso continuar? Desabilitem aí o microfone e falem aí. Posso continuar? Pode. Tá tudo ok, né? Muito bem. Vamos trabalhar agora, pessoal, a estrutura das fábulas. Como é as estruturas, certo? Eu falei para vocês nas características, agora eu vou falar na estrutura, como é que eu vou começar a escrever a minha fábula, certo? Primeiro, através das fábulas, podemos fazer duas leituras independentes, certo? A primeira, a narrativa propriamente dita, cuja estrutura é narrativa, sempre se repete, certo? Eu tenho que ter estrutura. Para me começar a escrever, certo? A minha fábula, eu tenho que ter a situação inicial, eu tenho que ter o obstáculo, certo? Ou seja, a situação, o problema, certo? Tem que ter a tentativa de solução e tenho que ter o resultado final. Antes de eu escrever a minha fábula, antes de eu começar, certo? A escrever, eu tenho que ter na minha mente a situação inicial, certo? Como é que eu vou começar? Eu vou falar sobre o quê? Eu tenho que criar um título. Toda fábula tem que ter um título. Toda fábula, gente. Toda fábula tem que ter um título. E é através desse título que eu vou começar a criar a minha situação inicial. Situação essa que eu vou começar a pensar quando eu já tiver o meu título pronto, certo? Então, primeiro, eu faço lá, vou escrever uma fábula. Eu tenho que começar primeiro com o título. Toda fábula tem que ter um título. Em seguida, eu começo a minha situação inicial, certo? Que eu vou começar, vai surgir as ideias para eu começar a escrever minha fábula. Depois, eu vou ter que me preocupar, certo? Com o obstáculo que vai acontecer naquela fábula, certo? E com esses obstáculos, eu vou colocar quem? Os meus personagens, que no caso está relacionado a quem? Aos animais, certo?
Depois, eu vou ter que colocar uma tentativa de solução. Como é que eu vou conseguir resolver? Qual a forma de eu resolver essa situação? Certo? E por último, tem que ter o resultado final, ou seja, a moral, a reflexão. Ok? E o B, né? O que eu disse a vocês que tinha duas, né? Que é a primeira, a narrativa propriamente dita, cuja estrutura narrativa sempre se repete, né? Eu falei para vocês que eu dividi em duas, certo? Duas leituras independentes. Na primeira, situação inicial, obstáculos, tentativa de solução, resultado final. Isso aí é a primeira coisinha que eu tenho que ter na minha cabeça. Nessa situação final aqui, entre o quê? Situação inicial aqui, entre o quê? Entre o título, o início, né, que vai surgir na minha cabeça, os obstáculos aqui, entre o quê? Os problemas, certo? Que vai ser desenvolvido no texto, as tentativas de solução e o resultado final, ok? Aí agora eu venho para o segundo. Eu vou ter que ter o quê? Uma moral, que é o quê? A reflexão, não é isso? Eu tenho que utilizar uma linguagem temática, dissertativa. Eu vou fazer o quê? Eu vou descrever dissertativa. Ela pode ser usada e analisada. Ela pode ser usada e analisada, independentemente da fábula. A fábula nos leva a dois mundos, pessoal, certo? Ela me leva ao mundo imaginário e ela também me leva ao mundo real, certo? Se você trouxer aqui a fábula, né, da formiga, né, você leva realmente para o mundo imaginário, né, e leva também para o mundo real, o mundo da determinação, certo? Da coragem, da persistência, leva tudo isso, isso é por real, certo? E leva também para o imaginário, não é isso? Quando você fica imaginando aquela casa da formiga cheia de comida, certo? Que ela passou o verão todinho levando para a casa dela. Isso tudo é um imaginário, certo? O que você está fantasiando na sua cabeça, certo? Então, nos leva para dois mundos. O primeiro, o imaginário, certo? O narrativo, fantástico, né? A fantasia que vem na sua cabeça. E nos leva para o real, dissertativo, temático. Na verdade, a fábula é um estudo sério sobre o comportamento humano. E sem falar que a fábula, né? Ela trabalha também com a ética e a cidadania, certo? Se você for analisar, a fábula também ela tem esse casamento, certo? Com a ética e a cidadania, ok? Dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta? Pode fazer. Dúvidas? Gente, eu estou desconfiando, não pergunta. Cadê a Stephanie? Não veio não hoje? Tá doente a Stephanie? Cruel, viu? Negócio. Então, todo mundo conseguiu entender, né? Até porque é um gênero bastante fácil. Agora, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma fábula, certo? Que trabalha o leão e o ratinho. Quem quer fazer essa leitura? Quem gostaria de fazer a leitura, gente? O leão e o ratinho. Um aluno, porque senão eu começo a indicar. Um aluno para fazer essa leitura. O leão e o ratinho. Vamos lá? Vou começar a indicar, tá certo? Tem alguém que gostaria de fazer? José Matheus, leia para mim, meu amor.
O leão e o ratinho. José Mateus. Quero não, tia, quero não. A sua voz é tão bonita, José Mateus. Eu achei linda a sua Não, voz. Vamos lá. não, tia, não quero não. Arrasei na sua leitura. Ítalo, pode fazer a leitura, Ítalo? Nossa, tia. Faça aí, meu amor. O leão e o ratinho. O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguiu se soltar, e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Viu, gente? Que lição de vida. Que lição de vida. Vocês estão observando aqui nessa imagem, certo? Tá aqui o ratinho, certo? Aí em seguida, né? Ele foi lá, mexeu com o leão, certo? Aí um conseguiu escapar e o outro ficou aqui. Aí o leão pegou, ficou com ele aqui segurando, e ele ficou implorando, pedindo, né? E ele pegou e disse assim: não vou soltar, não vou soltar. E ele ficou tentando, tá aqui de novo, ó. Ele continuou esmagando o ratinho, de tanto ele implorar, de tanto ele pedir, certo? Aí o leão pegou, soltou ele, certo? Em seguida, o que que acontece? O leão, né, ele caiu numa armadilha e foi preso pelos caçadores, certo? E o leão ficou gritando, gritando, pedindo ajuda, porque com toda aquela força, com tudo que ele podia fazer, ele não conseguia sair dali. E ele precisou de quem? Do ratinho, pequenininho, indefesa, certo? E só com os dentes dele afiadinho, ele conseguiu, né, roer as cordas onde o leão estava preso, vocês estão observando aqui, certo? E libertou o leão. Então, se vocês observarem, a nossa vida é a mesma coisa. Ora você está por cima, ora você, certo? Precisa de alguém. Todo mundo precisa de alguém, gente. Ninguém pode abrir a boca e dizer: eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. Não existe. E cada pessoa tem a sua característica, cada pessoa tem a sua determinação, a sua coragem, a sua qualidade, certo? No momento, o ratinho estava preso pelo leão, certo? E implorando, porque se o leão quisesse, o leão podia esmagar ele. E imediatamente o leão ficou precisando de quem? Do ratinho. Porque o ratinho ali que realmente podia ajudar o leão. Só com os dentes dele, não precisava de fazer mais nada. Só em roer a corda já resolvia a situação. Coisa que o leão não conseguia de jeito nenhum. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, gente, sobre essa fábula? Joana, não escutei ainda sua voz, Joana. O que você pode nos falar dessa fábula? Oi, tia. Tudo bom, meu amor? Tudo bem? O que é que você... pode falar. Com relação à fábula, eu acredito que muitas vezes nós nos achamos pessoas muito prepotentes com relação a eu ser maior ou ao eu ter um conhecimento maior. E nós nos achamos e achamos que não precisamos da ajuda de ninguém, né? Porque essa fábula, ela vem falar muito sobre você ser ajudado, você reconhecer o valor das outras pessoas, porque cada um é único, cada um possui os seus valores e cada um
consegue contribuir, consegue ajudar o outro de uma forma diferente. Perfeito. Exatamente, Jane, você falou tudo, né? Como sempre, seu posicionamento realmente bem coerente. Muito bom, muito bom. Lavínia, o que é que você nos diz? Lavínia? Eu Lavínia? faço das palavras da Joana as minhas. Acrescentemente de um ponto. Acrescentemente de um ponto. Tia, tipo, cada um tem. Ai, meu Deus, como é que eu posso falar isso? Ou seja, cada um tem a sua característica própria, né? Assim, Lavinha? Cada um tem a sua particularidade, né? A sua capacidade, né? Assim? Isso aí. Muito bem. Espero que vocês realmente tenham compreendido, né, pessoal, a real situação, né, da fábula e a importância, certo? E agora, pessoal, a nossa atividade de casa, ela não tinha como não ser outra, né? Agora é sua vez, vocês vão criar uma fábula, certo? Não esqueça de maneira alguma o título, certo? O nome dos personagens e a moral da história, certo? Bem simples, essa vai ser a atividade de casa, ok? E para finalizar total a nossa aula, eu trouxe aqui outra mensagem para vocês, certo? E desejar a vocês bons estudos, uma semana assim de bastante conhecimento. E a frase diz o seguinte: estude com estude com a firme certeza que tudo o que requer esforços e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas, certo? Então, estudem com dedicação, com esforço, certo? Com compromisso, e tudo isso vai gerar grandes conquistas, grandes sucessos, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? A aula realmente eu tenho esse objetivo, certo? Trazer o aluno para a reflexão. Gostaria aqui de agradecer a contribuição do Ítalo, né, que fez a leitura, a contribuição da Joana, com o seu ponto de vista. E essa contribuição, pessoal, ela nos leva a realmente a ser alunos que pensam, certo? Ser humanos, certo? Que realmente vai em frente. E o Roberto aqui está dizendo, né, que chegou a minha hora. Tchau, pessoal, e até a terceira aula, tá bom?